Mas vamos para a mensagem de hoje. Para quem não sabe, nós estamos realizando uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo de Deus, e nós iremos falar a respeito do corpo humano, que segundo estudiosos, o ser humano é tricotômico, ele se divide em três partes: corpo, alma e espírito. Você poderá encontrar pregadores falando que o homem, o ser humano, é dicotômico, ou seja, corpo, alma e espírito ele unifica. Os dois ensinamentos não levam ninguém para o inferno. Se você crê que é dicotômico, você não vai para o inferno por causa disso. Se você crê que é tricotômico, você não vai para o inferno por causa disso. Mas vamos dar início à leitura. Sabemos que o Espírito Santo de Deus está presente na criação de todas as coisas, bem como na criação do homem. Quando Jesus veio ao mundo, morrer e ressuscitar por cada um de nós, após a sua subida ao céu, ele enviou o Espírito Santo para guiar o ser humano. E falando em ser humano, ele é composto por sistemas e órgãos. E fazendo uma análise bíblica, podemos dizer que ele é tricotômico. O ensinamento tricotômico é baseado na crença de que o ser humano é composto por três partes distintas: corpo, alma e espírito. De acordo com essa perspectiva, cada uma dessas partes tem funções específicas e visões diferentes. Abaixo está uma breve explicação de cada uma delas, juntamente com algumas passagens bíblicas que as descrevem. Primeiramente, o corpo. O corpo é a parte física do ser humano e está sujeito às necessidades e limitações do mundo material. É através do corpo que vivenciamos a vida física e interagimos com o ambiente ao nosso redor. Para um pouquinho. Então, nós encontramos a Bíblia falando a respeito do corpo. É através do corpo que nós nos comunicamos, né? Nos deslocamos de um local para o outro, interagimos com pessoas, fazemos planos, cumprimentamos, abraçamos, nos alimentamos. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então essa passagem bíblica fala a respeito do corpo. Há uma separação, fala sobre o corpo. Vamos ver passagem bíblica que fala sobre a alma. Mas o que é a alma? A alma é considerada a parte intelectual e emocional do ser humano. Ela envolve nossas emoções, pensamentos, vontades e personalidades. A alma também é associada à nossa capacidade de tomar decisões e se relacionar com os outros. Mateus capítulo 10, versículo 28 está escrito: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aqui está falando sobre o poder de Deus sobre o ser humano. Ele pode colocar aquelas pessoas que desprezam a ele, colocar no dia do juízo final no inferno. Mas aqui fala a respeito sobre corpo, e nós encontramos aqui falando também sobre alma. Então você vê que há uma separação. Terceiro, que é o espírito. O espírito é considerado a parte mais elevada e imaterial do ser humano. É através do espírito que podemos nos conectar com Deus e experimentar uma vida espiritual. Ele também está relacionado ao nosso senso de moral, intuição e consciência. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então já essa passagem bíblica fala do espírito,
fala da alma e fala do corpo. Na trajetória dos anos, um dos grandes erros que muitos evangélicos cometeram, muitos cristãos, foi de querer resolver todo e qualquer tipo de conflito e problema atribuindo a Deus ou ao diabo. Ou seja, acontece uma situação, é Deus. Acontece outra situação, digamos uma situação ruim, é o diabo. E esqueceu da existência própria. Então nós temos que entender que tem situações, tem coisas que acontecem que é Deus, tem coisas que acontecem que é o diabo, e tem coisas que acontecem que é o homem. Correto? Então eu tenho que fazer essa separação. E tratando-se do corpo humano, o próprio Senhor Jesus Cristo relata sobre as pessoas sãs não precisarem de médico. Então deixa bem claro que as pessoas doentes precisam. E aí é comum você encontrar um fanatismo religioso também, onde as pessoas, movidas pela sua religião ou pela sua própria fé, querer atribuir às pessoas somente a cura pela fé, e esquece que aquelas pessoas podem não ter fé para a cura, e acaba, devido ao ensinamento, limitando aquelas pessoas para não recorrerem à medicina, e aquelas pessoas às vezes acabam se prejudicando e muito, às vezes até morrendo antes do tempo, por causa do ensinamento religioso. Pastor, Deus cura? Lógico que Deus cura, mas eu jamais vou chegar num paciente e apresentar para ele o Cristo que cura, para movê-lo à sua fé, eu não posso deixar bem claro para ele que ele não pode procurar ciência. Eu posso até falar sobre o Cristo que cura, mas eu posso orientar ele a buscar ciência também, porque ele pode muito bem aceitar o ensinamento do Cristo que cura e ser curado naquele momento, mas eu posso estar pregando para aquela pessoa sobre o Cristo que cura, e ela está balançando a cabeça, falando que está entendendo, falando que acredita, e na realidade ela não sabe nem o que eu estou falando. E aí se eu simplesmente não apresento para ela uma ciência, uma medicina que ela possa recorrer, eu posso achar que ela entendeu, que ela absorveu a fé, e na realidade é o contrário, lá na frente aquela pessoa se prejudica. Então o pregador do evangelho, ele tem que ser responsável, principalmente em nossos dias, que a humanidade está diferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre o corpo humano, vamos dar sequência. Tratando do corpo humano, todo ser humano tem uma mente. E falando em mente, estudos científicos apontam que 1 a cada 5 pessoas apresentam algum transtorno mental, e que 80% desses casos não são identificados ou não recebem tratamento. Hoje a ciência está apontando que para cada 5 pessoas, 1 apresenta algum tipo de distúrbio mental. É muita gente, irmãos. Só que essas pessoas, por não saberem, não fazem um tratamento. Então você tem que observar o comportamento da pessoa. Poxa, como é que anda o comportamento do meu filho, da minha filha? Também não é você agora impressionar, não. Achar qualquer comportamento diferente, achar que aquela pessoa tem um problema. Não é isso, não. Mas observar, entendeu? Poxa, esse meu filho quer ficar o dia todo trancado dentro de casa. Está errado. Se você não fizer alguma coisa, lá na frente vai gerar um problema mental. Por quê? Porque a imunidade dele vai cair, a vitamina D vai desaparecer, a vitamina D baixa pode levar a pessoa a ficar com depressão, e a depressão não tratada pode levar ao suicídio. Então, quando você observa aquele comportamento, você já cria uma estratégia. O tratamento não significa que venha a ser diretamente um remédio, não é isso não. Às vezes um tratamento é você conversar. Às vezes o tratamento é você chamar aquela pessoa para sair, dar uma volta com aquela pessoa. Às vezes o tratamento é você proporcionar um momento de lazer, e aquela pessoa ela vai começar a despertar. Às vezes o tratamento é um aconselhamento que você vai dar para aquela pessoa a respeito da vida. Mas quando a pessoa começa uma correria muito grande e deixa de observar, deixa de parar para observar, lá na frente ela pode ter um problema grande dentro de casa. Porque a mente não se brinca, irmãos.
A mente precisa ser tratada adequadamente. Outro problema que acontece no meio dos evangélicos, se a pessoa tem um pouco de problema na mente, sempre tem aquela pessoa que fala assim: é o diabo. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as frases. Por quê? Porque você não vai chegar num cristão, no evangélico, que tem problema no coração, e você fala: é um diabo. Você não vai chegar numa pessoa que, por não administrar bem a alimentação, por não cuidar bem da visão, às vezes usando muito o computador de uma forma inadequada, que acaba afetando a visão, você não vai chegar naquela pessoa e falar: é o diabo. Uma pessoa que nasce com alguma deficiência, né? Às vezes no braço, na perna ou em qualquer outra parte do corpo, você não vai falar: é o diabo. E por que é que uma pessoa, quando tem um problema na mente, que precisa de um cuidado, de uma atenção maior, a pessoa já fala que é o diabo? Nós sabemos que toda a normalidade, nós sabemos que por trás tem o dedo do diabo por causa do pecado de Adão e Eva. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque tem problemas que é o diabo e tem problemas que não é o diabo. Tem pessoas que nasceu com a má formação no cérebro. Então ela não é uma pessoa 100% normal. Ela convive com as demais pessoas, mas ela não é 100% normal igual às demais pessoas. Então, às vezes, com o passar dos anos, a rotina de vida dela requer ela ter um cuidado maior, uma atenção especial. Não significa que aquela pessoa seja do diabo, e não significa que aquela pessoa tenha um demônio possesso nela, não significa. Agora, há casos sim, que tem pessoas que têm problema mental, que é demônio. Tem pessoas que têm outro tipo de doença, que é demônio. Tem pessoas que uma enfermidade física é organismo, um problema do corpo, e tem pessoas que têm uma enfermidade física que é demônio. Eu já tive que lidar com uma pessoa com enfermidade física que era o demônio. Eu lembro uma vez, eu estava evangelizando, fui fazer uma visita, evangelizando uma senhora, e ela com problema no joelho, e eu pregava para ela e eu vi que ela não prestava atenção, e eu repreendia ela porque ela não estava prestando atenção, só que ela estava olhando para mim, balançando a cabeça quando eu falava, e eu falava: irmã, presta atenção, porque você não está prestando atenção no que eu estou falando. Não, pastor, eu estou. Aí eu repetia tudo de novo, e ela assim, falar: irmã, presta atenção. Mas pastor, eu estou prestando atenção. Eu falei: não está, você está olhando para mim, balançando a cabeça, mas sua mente está fora. Presta atenção no que eu estou falando. Aí falei novamente, aí eu vi que ela prestou atenção mesmo, e era um problema no joelho. Coloquei a mão na cabeça dela, manifestou o demônio, foi expulso o demônio, mandei ela levantar, ela ficou andando normalmente. Então, aquele problema do joelho dela, naquele momento, Deus mostrou que era um demônio. Mas eu não posso falar que toda pessoa que tem um problema no joelho, eu não posso falar que é um demônio, porque um dia específico, Deus me mostrou e ali aquela pessoa foi curada. Eu não posso generalizar. Eu lembro um outro caso também, que era uma senhora que ela tinha, como é que chama aquele olho de peixe, né? Esporão de galo também chama, né? Que não pode tocar o pé no chão. Fazia a oração nela, manifestava o demônio, expulsava o demônio, ela fazia assim, normal, 100% normal. Mas eu não posso falar que toda pessoa que tem um olho de peixe, aqui chama olho de peixe também, né? Eu não posso falar que é um demônio. O cara tem que ter o discernimento. Por quê? Porque nós estamos lidando com o corpo humano. Tem pessoas que têm um problema no coração, pode ser um demônio, mas pode não ser. Pode ser um problema. Um exemplo: você pega um jovem que desde cedo, refrigerante, quando ele tiver 50 anos de idade, como é que vai estar o coração dele? É o demônio. Não, é uma má alimentação, consequências de uma má alimentação. Então, ao mesmo tempo que nós apresentamos o Cristo que cura, nós não podemos esquecer que Jesus também deixou a medicina que cura. Ao mesmo tempo que apresentamos o Cristo que expulsa demônios, não poderemos esquecer que tem problemas que não são demônios. Agora, tudo que é anormal tem o dedinho de Satanás por causa do pecado de Adão e Eva. Dando sequência.
Eu vou ler novamente essa parte. Tratando do corpo humano, todo ser humano tem uma mente. E falando em mente, estudos científicos apontam que 1 a cada 5 pessoas apresenta algum transtorno mental. E que 80% desses casos não são identificados ou não receberam o tratamento. É por isso que tem aumentado muitos casos de depressão e suicídio. O tratamento precisa ser seguido rigorosamente. Assim como uma pessoa que toma remédio para o coração, para a pressão ou um anticoncepcional para não engravidar. Vamos lá, agora o tratamento da mente. O tratamento pode ser alimentação. Uma boa alimentação ajuda a mente. O tratamento pode ser você conversar bastante com a pessoa, você passear com a pessoa. Geralmente, 80% dos problemas você resolve conversando. Só que dependendo da pessoa, ela não é só o diálogo, porque tem pessoas que não tem como você dialogar com ela. Nesse caso, já precisa o tratamento. Só que o tratamento, que não pode ser passado por um pastor, tem que ser pelo médico especializado da área, ele precisa ser seguido rigorosamente. Já imaginou uma pessoa que toma remédio do coração? Quantas pessoas morrem porque deixou de tomar um remédio que era para tomar para o coração? Quantas mulheres engravidam, né? Tomam um anticoncepcional corretamente. Aí tem aquela pausa de 7 dias, mas ela toma corretamente. Esquece de tomar uma noite. Pensa que não engravidou. Vocês estavam querendo? Não, foi um descuido. Do mesmo jeito, remédio da pressão. Tem pessoas, se ela não tomar o remédio corretamente, ela passa mal. Aí a pessoa vai cuidar da mente, que a mente é o campo que coordena, que dá comandos. A pessoa vai cuidar do tratamento da mente de qualquer jeito? Tem que fazer adequadamente. Quem precisa tomar remédio da mente? Tem que seguir rigorosamente. Familiar observa. Olha, esse remédio deixou um pouco mais calmo. Olha, esse remédio aqui deixou um pouco mais agitado. Tem que voltar novamente no médico. Tem um caso que eu conheço de uma pessoa que ela tomava 5 tipos de remédio para a mente. E eu conversando com ela, e ela mencionava que no dia que ela não tomava só deixava de tomar já ficava agitada, agoniada, mas quando tomava, ficava 100% boa. Eu vou chegar numa pessoa dessa e vou falar, pela fé, largue tudo. Pela fé de quem? Pela fé de quem? Se fosse dessa forma, então pela fé de Deus não existiria pecado. Nós temos que entender que o ser humano é único. Cada pessoa tem sua medida de fé. Nós não podemos ser irresponsáveis. Eu lembro um outro caso que a pessoa queria largar os remédios. A pessoa tomava, se eu não estou enganado, também era 5 tipos de remédios, se eu não estou enganado. Pastor, eu quero parar. Eu falei, não, você não é assim que para não. Eu vou te dar suporte para você parar. Então você vai voltar no médico. Você vai pedir para ele tirar de 5 para 4. Aí ele foi lá, conversou com o médico tirou um dos remédios. Ficou com 4 remédios. E eu dando monitoramento para ele, acompanhamento. Depois, pastor, estou bem, não senti nada, eu quero parar. Volta no médico e pede para ele tirar mais um comprimido. Ele voltou no médico, pediu para o médico tirar mais um comprimido, o médico tirou. Ficou com 3 comprimidos. Pastor, estou bem. Pede para o médico tirar mais um. Tirou. Pastor, estou bem. Ficou só com 2. Pede para o médico tirar mais um. O médico tirou. Quando ele tirou mais um, ficou só com um. Um dia ele me procurou e falou, pastor, eu estou tomando só um remédio, mas eu estou sentindo assim volta no médico e pede para ele colocar mais um. Nós temos que agir com responsabilidade. Nós não podemos, para querer mostrar o que para as pessoas, um Cristo que cura,
para mostrar que nós somos super-homens, temos poderes, começar a brincar de dar comando para as pessoas, sem saber em qual nível espiritual aquela pessoa se encontra de santidade, sem saber em qual nível espiritual aquela pessoa se encontra de comunhão, sem saber em qual mundo aquela pessoa se encontra, se realmente ela crê em Deus ou não. Então muitas pessoas, irmãos, aderiram ao discurso religioso sem analisar as consequências que podem trazer. Então qualquer pessoa que faz tratamento para a mente e deseja parar pela fé, tem que seguir o procedimento, o médico monitorando e tirando. Teve qualquer alteração? Retorna para o remédio. Nunca corte remédio da mente sem um acompanhamento médico. E é comum você encontrar familiar de crente, que às vezes o familiar precisa tomar o remédio, e se recusa, não aceito, diabo maldito, não sei o quê. Mas a pessoa vai lá e toma o remédio do coração. Ué, que preconceito é esse? O coração pode tomar remédio, o fígado pode tomar remédio, os olhos podem colocar o óculos, né, que serve como remédio, o dente pode usar remédio, o ouvido pode usar remédio, a pressão pode tomar remédio, a mente, demônio maldito, desgraçado, que não sei o quê. Quem está entendendo? Vamos com sabedoria. Agora você pode ter uma fé para você, que você nunca vai tomar um remédio. É você com Deus. Eu não tenho preconceito nenhum com remédio. Nenhum. Eu não me sinto menos de Deus se eu tomar um remédio. Eu não me sinto menos de Deus. Meu Deus, está sendo envergonhado, eu tomei um remédio. Você acha que ele está preocupado com isso, irmão? Tanta gente para evangelizar, para falar do amor dele, para ganhar essas pessoas para Jesus. Você acha que Deus está preocupado se eu tenho fé ou não para tomar remédio, irmão? Tomar ou não tomar remédio, irmãos? Por isso que a pessoa tem que ter cuidado. Assim como a minha batiguinha, ela precisa da comida, do arroz, do feijão, há situações que o sangue precisa de um remédio. E eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui falando que Cristo não cura, cura. E eu já vi ele fazer muito isso. E se você crê no Cristo que cura, ele pode te curar, ele pode te curar. Mas não seja negligente. Eu lembro uma vez também, uma das igrejas que eu passei, tinha uma levita, que ela surgiu um caroço na garganta. Pastor, não aceita cirurgia? Aquele negócio. Eu falei, não, mano, por quê? O médico é de Deus. Marca a cirurgia. Tem até o dia da cirurgia para Deus remover o caroço. E se Deus não remover o caroço, ele mesmo pessoalmente, ele vai usar a mão do médico. Mas se você está sofrendo, a garganta, tem um caroço aí, que não aceito, que eu não aceito isso, para com isso, irmã, isso é fanatismo religioso, marca a cirurgia. A irmã marcou a cirurgia, quando foi lá no dia que o médico olhou, não tinha nada, o médico falou, cadê o caroço? Até o médico ficou surpreso. Aí vai ficar a pessoa se torturando, eu me recuso. Irmãos, meu Deus, vou marcar a cirurgia. A cirurgia está marcada para segunda-feira, 10h30 da manhã. Tem até segunda-feira, 10h30 da manhã para o senhor agir. Eu creio que o senhor pode agir. Acabou. Chegou segunda-feira, 10h30 da manhã, o médico, olha, sumiu, glória a Deus. Não sumiu, Deus usa a mão dele para arrancar. Será que é tão difícil entender isso, irmãos? Será que Deus quer que você fique trancado dentro do quarto, sofrendo, orando, eu não aceito, você vai ficar campanhas de campanhas e campanhas de oração para arrancar um caroço que um médico arranca em 30 segundos? Será que isso é fé? Ou será que isso é religiosidade? Não, pastor, mas eu quero, então faça. Mas você não pode induzir as pessoas
a crer como você e agir como você. Principalmente quando o assunto é mente, que aí eu volto para o campo da mente. Você lembra? 5 pessoas, a cada 5 pessoas, uma apresenta problema. Já imaginou agora tudo que é crente? Não, é o diabo, eita. Não vai procurar conhecimento, não. Não vai procurar entender o corpo humano. O missionário conta um caso de uma mulher que ela tinha muita cãibra. Pense numa coisinha ruim, é cãibra. Quem sabe o que é cãibra? Mas era uma coisa sobrenatural. Aí um dia o missionário falou para ela cortar, acho que era brócolis, né? Irmã, corta o brócolis. Aí ela cortou o brócolis, parou de comer brócolis. Nunca mais teve cãibra. Já imaginou? Qual era o problema no corpo físico dela? Uma alimentação. Pastor, eu sinto uma coceira que não sei o quê. Que é uma coceira. Às vezes um alimento. Aí está lá, fizeram macumba para mim, fizeram não sei o quê, que não sei o quê. Irmão, tem gente que tem a vida tão derrotada, que ainda ela fala assim, tem inveja de mim. Inveja de quê? Se não tem nada. Não é feliz no amor, não é feliz financeiramente, não é feliz sentimentalmente. É uma vida que ninguém quer. Como é que é inveja de quê? De sofrer? É ver para uma coceira, uma coisa e outra, é uma alimentação. Alergia, às vezes está o ursinho de pelúcia lá, é o ursinho de pelúcia que traz a alergia. Aí fica espiritualizando demais. Fizeram uma macumba. Eu sou vítima do olho gordo, vítima do olho magro, vítima disso, não sei o quê. Um monte de coisa. Não, para com isso daí. Aquele discurso, Deus e o diabo, era no início, que as pessoas não tinham acesso às informações. Hoje nós temos. Então tem coisas que é Deus, tem coisas que é o diabo e tem coisas que é o homem. Um exemplo, tem pessoas que ela tem um problema mental e ela acredita que ela tem demônio. E se você for expulsar o demônio dela, nunca sai. Pode vir o maior pregador, o homem mais ungido que tem, nunca vai sair. Por quê? Porque a mente dela, ela acredita que tem. Então ela tem aquele comportamento, mas não tem demônio. Não deixa de ser uma ação demoníaca. Lembra o dedinho de Satanás? Adão e Eva? Não deixa de ter uma ação demoníaca. Mas aquela pessoa, aquele comportamento, não é que ela está possessa. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma oração numa jovem, e quando bati o olho nela, eu vi que era um pouco especial. Ela tinha pedido oração, orou e manifestou. E aí, demônio, o que é que você vai fazer? Eu perguntei, né? Eu vou matar minha mãe. Aí eu tirei a mão da cabeça na hora. Por quê? Era ela falando, simulando que iria matar a mãe, só que eu vou matar a mãe dela. Seria o correto, né? O demônio, eu vou matar a mãe dela. Não é eu vou matar minha mãe. Aí eu bati, não, irmã. Aí ela, para, você não está com demônio não, tá bom? Pode ficar tranquila. Ou seja, mas na concepção dela, ela tinha. Tem um caso que eu conheço de um falso demônio que manifestou. Pessoas têm problema, irmãos. Não é um demônio ali manifestado. Pegou o pregador e colocou no ombro. Pode juntar todos os ungidos da face da terra. Pode colocar a mão na cabeça. Vai fazer aquele barulho lá, não sei o quê. Mas é mente. Que no mundo dos pastores chama até de carmônio. Como assim? Não deixa de ter uma ação de demônio. Mas é a carne, é a mente. Não chega a ser uma possessão. Então, qualquer comando que você dá em nome de Jesus, ele vai ser validado. Aquela pessoa, ela tem um raciocínio humano. Porque a sua mente não obedece o nome de Jesus. Se você estiver andando aqui,
e alguém falar, em nome de Jesus, para, em nome de Jesus, para, você vai continuar andando, em nome de Jesus, para, em nome de Jesus, para. Se você tiver manifestado o demônio, você que vai andar, em nome de Jesus, para, vai parar, porque o demônio obedece ao comando em nome de Jesus. Mas quando a pessoa não tem esse discernimento, para saber quando é realmente uma manifestação do demônio, e o que é realmente uma atuação do homem, movido por uma mente fraca, a pessoa vai espiritualizar tudo, generalizar tudo, e às vezes aquela pessoa que precisa de uma ajuda, a pessoa não consegue ajudar. Dando sequência. Eu vou ler essa pequena parte novamente, falando sobre o tratamento da mente. O tratamento precisa ser seguido rigorosamente. Assim como uma pessoa que toma remédio para o coração, para a pressão, ou um anticoncepcional para não engravidar. Caso contrário, o organismo da pessoa terá reações. Muitas pessoas recusam o tratamento clínico ou científico, desprezam o ensinamento de Jesus, pois o próprio Jesus falou sobre a medicina. Marcos capítulo 2, versículo 17 está escrito, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele já mostra o que veio fazer. Ele não veio atrás do justo, ele veio atrás dos pecadores. E aí ele deixa bem claro, quem é doente, a pessoa sã, com saúde, ela não precisa de médico. Quem não tem saúde, precisa. Então não é errado recorrer à medicina. Agora nós vivemos um período que a medicina às vezes é muito fraca. Às vezes a medicina não é boa. Por isso, diante de um tratamento, você precisa estar atentos aos efeitos. Vai fazer um tratamento para qualquer área da sua vida. Você começa a tomar o medicamento, analisa se tem alguma reação ou não. Está tendo uma reação diferente? Analisa se o médico não já falou. De repente o médico fala, você vai ter reação assim, 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 assim. Mas se você vê que é uma reação fora do comum, o seu organismo pode não ter se adaptado àquele medicamento. Você retorna novamente ao médico. Continuando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, em momento algum, coloca obstáculo em usar a medicina deixada por Deus. Ao mesmo tempo que ela acredita no Deus que cura, ela também acredita que a fé é individual e que ela não pode induzir as pessoas a rejeitar um tratamento por causa do seu nível de fé pessoal. Não devemos negligenciar a importância do tratamento adequado para as doenças mentais. Finalizando, eu quero apresentar para vocês o Cristo que cura. E o Cristo que cura, em momento algum, fala que é errado você procurar medicina. Aí você analisa o seu nível de fé. Agora também analisa se você não está judiando do templo do Espírito Santo, que é o corpo. Se o corpo precisa de um tratamento e você se recusa a fazer um tratamento, você está negligenciando. Você não está cuidando adequadamente do templo do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse discernimento. Ela sabe muito bem o que conquistar e como conquistar pela fé, o que conquistar pela ciência. Mas não é só também a questão de medicina e ciência, não, é no todo, irmãos. Tem gente que tem uma causa na justiça, está lá parada, está em oração, em oração, em oração, em oração, em oração, ora. Às vezes precisa de um advogado. O advogado vai lá, pega do arquivo morto, e joga novamente para o processo, acabou. Fica anos e anos orando. Precisa de quê? De advogado. O povo às vezes procura o caminho mais curto, mais longo, melhor dizendo. O povo procura o caminho mais longo,
por causa do fanatismo religioso, uma raiz que entrou quando elas se converteram. E qualquer outra coisa que ela possa recorrer, ela encara aquilo como se ela estivesse negando a fé em Deus, como se ela não tivesse fé em Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Próximo domingo, daremos continuação. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Obrigado, meu Pai, pelo ensinamento do Senhor. Derrama, meu Deus, da tua graça e do teu poder. Faça uma obra completa na vida de cada um. Recebemos o ensinamento do Senhor. E eu te peço, Pai, que o ensinamento possa ter dado uma direção para este povo. Abençoe a todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.